iniciar, boa noite aí, tá? Chama, antes de mais nada, chama todas as pessoas que você conhece na Terra, fora da Terra, em outra dimensão, em todos os lugares que existe aí para essa live. Na verdade, é mais um bate-papo aqui, né? Entre eu e o Matheus, e vocês também através do site ali. Boa noite, Maria. Claro, a gente vai responder perguntas relacionadas ao tema, tá? Para não fugir muito ali do que a gente vai conversar agora. E dessa vez a gente vai trazer algo relacionado a mulheres na ciência. Teve uma aí que, desde o mês passado, né, Matheus? A Tatiana ali. Só não vou lembrar o Isso. nome dela agora. A gente vai falar um pouco dela também mais pro final, né? Mas trouxemos aqui seis, tá? Três minhas e três do Matheus. Claro, tem muitas mulheres. Se vocês fizeram uma pesquisa rápida, tem muitas aí. Então, se fosse para falar de todas elas, seria mais de uma live. Escolhemos três aqui bem legais, né? Umas são conhecidas e outras nem tanto. Vamos trazer essa informação aí com a live. Teve uma, teve uma que eu li aqui que tem até filme dela, e filme na Netflix. Eu já vi o trailer dele já. Tem uma. Se for o que eu tô pensando, é muito bom o filme, cara. É claro. Vamos, então fica com nós aí, tá? Até o final da live. É uma horinha, é rápido, no máximo, que a gente já chegou aqui, 1h20. A gente tem que trazer uma hora ali, porque a gente sabe que sexta-feira a maioria tá de folga no sábado e quer descansar, enfim. E tem outros compromissos, então a gente já faz uma horinha aí, bem legal aí para vocês aí, tá? Vambora Boa lá. noite, dona Rosilene, minha mãe. Boa noite, senhor Lucas Magela, médico veterinário de animais Boa noite, silvestres. Tudo bom com a mãe do gente? Matheus. Boa noite, Lucas Magela, grande veterinário aí de Goiás, tá? Lembrando também, galera, Goiano, chão tem, mu goiano, rapaz. é, tem muitas mulheres, tá? Que fizeram grandes coisas, tá? Teve uma que, eu não lembro, Matheus, ela descobriu uma parada lá. O que aconteceu? Ele, o cara, né? Só que quem ganhou o Nobel foi o cara, não foi ela não foi nem citada. Ah, não, não, isso aí eu tô com ela aqui. Eu Ah, sei a história. Vai ó, ser falado, vai calma, ser calma, falado. galera. Calma. É spoiler, Então, spoiler. eu vou ficar até quieto. Matheus, começa a falar aí. Que tem? Boa noite, galera. Como o Marcelo falou, a gente vai falar sobre. Vocês não reparam, eu estou aqui na minha kitnet, né? Kitnet aqui improvisada, tempo. E a gente vai falar sobre vai falar sobre mulheres na ciência, né? Claro, as mulheres têm o seu grande propósito, né? Vindo aí dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu estou aqui com o meu esboço. Vamos fazer assim, Lucas. O que você acha de eu falo sobre uma, depois você fala da sua? Aí depois eu volto a falar de novo, depois você fala a sua. O que você acha? Legal, né? Demorou. Lucas não, Marcial, cara. Marcel, porque eu tô ouvindo o boa noite do Lucas aqui, é aqui da cabeça. O Lucas tá rindo Vambora. lá, ó. Brincadeiras à parte, galera. A primeira que eu vou falar aqui, eu tô com o esboço, é de Mary Curie. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vi, acho que é. Marie Curie, né? Que ela nascida em rapaz, esses nomes é complicado. Scalo do Severodonetsk. Eu não sei falar o nome desse aqui, não. Skalodowska, na Polônia. Ela nasceu na Polônia, né? Marie Curie. Ela é pioneira, considerada como pioneira radioativa, né? Então, ela teve que estudar em uma universidade rolante, clandestina. Olha que interessante a história dela. Porque mulheres, na época dela, não podiam cursar o ensino superior em seu país sob domínio russo. Naquela época, a Polônia, a época que ela viveu, né, ela era dominada pela Rússia, então as mulheres não tinham acesso ao ensino superior, então Mary Curie teve que estudar numa faculdade clandestina. Você sabia dessa, Marcel? Que Mary Curie estudou na faculdade clandestina? Ah, essa aí eu não sabia, não.
mas nem por isso ela deixou de... Então, por que que ela não deixou de brilhar? Porque ela estudava minérios como urânio, né? Ela percebeu que a radiação não vinha da interação entre moléculas, mas dos princípios dos próprios átomos. Isso mudou a física para sempre. Aqui diz a matéria, né? Ela e seu marido Pierre Curie isolaram o polônio, nomeado em honra à sua pátria, e o rádio, polônio, nomeado à sua pátria, e o rádio. O sacrifício de Marie Curie, que ela não patenteou seus métodos de isolamento de rádio para que a ciência pudesse progredir livremente. Ela viveu e morreu exposta a níveis altíssimos de radiação. É uma curiosidade sobre isso aí, viu, Marcelo? Aqui eu estou lendo, mas eu vou falar um pouquinho mais ainda. Porque o que acontece? Como ela trabalhava muito com radiação, galera, ela ficava exposta a altos níveis. Né? Guardem essa informação aí. Então, ela foi a primeira mulher a lecionar na Sorbonne, a primeira pessoa a ganhar 2 Nobéis durante a Primeira Guerra Mundial. E o que é isso aí? Ela criou o PET Scures, né? Curiosidade também, unidade móveis de raio-x que salvaram milhares de soldados da amputação desnecessária. Então, essas aí algumas curiosidades de Mary Curie, né? Ela trabalhava com radiação, descobriu ali como é que funcionavam os sistemas, como se dava a radiação, né? E o interessante sobre ela, Marcelo, é que os seus cadernos, até hoje, eles estão lá com as anotações, só que tem um detalhe. Sabe como é que faz para poder manusear os cadernos de anotação de Mary Curie? Hum. Você precisa usar uma roupa especial de tanta radiação que tem. Ou seja, se eu e você for manusear esse caderno sem roupa, sem preparo, a gente vai ser contaminado pela radiação, que está contida nos cadernos de anotações dela. Sabia dessa também? Essa aí não, cara. É um Não, caderno da tem sim. morte. E eles estão dentro é assim segundo a matéria, né? São radioativos, eles ficam dentro de um negócio de chumbo, para É, caixa que, de chumbo. segundo a radiação, o negócio não vaza. Cara, interessante, que certeza que quando ela estava estudando, ela sabia, né, dos efeitos colaterais, porque provavelmente ela já sentia, mas mesmo assim ela foi até o final e descobriu esses dois elementos aí da tabela química, né, e ganhou dois Nobel aí. Foi, se eu não me engano, 1903 e 1905, por aí, né? 1905, por aí. Por primórdios, 1905, aquela época, acho que Foi a 1907, primeira né? mulher também, né, a ganhar o Nobel, né? Foi, porque ela é da época da Primeira Guerra Mundial, né, cara? Imagina a Uhum. dificuldade que era para as mulheres naquela época. E mesmo assim, ela estudou na faculdade clandestina, ela conseguiu, como quando eu falei, não deixar de brilhar, né? Não deixar de mostrar o seu talento, descobrindo aí os elementos da tabela periódica, criando também mecanismo que faz daquela máquina de radiografia, ajudando soldados aí para se livrar da amputação desnecessária. Né? Então, o soldado chegava lá machucado, ela fazia essa utilização, antigamente não amputava, vamos amputar. Não precisa amputar não, dá para fazer esse tratamento. Então, ela que conseguiu fazer esse caminho aí. O interessante, né, Matheus, se tivesse ó, até uma ideia aí, né, quem sabe um dia ter um livro falando só das mulheres na ciência, né, porque os homens são muito famosos ali, o Galileu Galilei, a Isaac Newton, Charles Darwin, não só nas ciências, né, como tem literatura ali, o Charles Dickens, para quem não conhece, foi um escritor ali da era vitoriana na Inglaterra. Ele contava muitos contos ali de terror, tá? Teve outros, teve Shakespeare, H.P. Lovecraft, isso tem um monte. Se a gente for falar não só de ciências, mas também de literatura, tem bastante ali. E as mulheres, né? Aquela época ali, eu acredito, tá? Que até depois da Segunda Guerra Mundial ainda era muito abafada, né? Tinha muito preconceito. Inclusive, vou falar uma aqui da segunda que eu vou falar sobre isso. Não, se mulher não quero saber. Se é mulher, Marcel, sai fora.
As mulheres têm um texto até bíblico que fala que são grandes de exército, né? É lógico que nós temos sempre amigos aqui que estão nos prestigiando sempre, assistindo a live, mas você já reparou que aqui elas estão sempre marcando presença. Ó, minha mãe está aí, a tua irmã, né? A Priscila está aí também, estão sempre marcando presença, né? Mulheres são aí na live aí, acompanhando conteúdo científico, hein, Marcelo? Mulheres que se interessam pela ciência aí. Eu vou te contar uma, Matheus. Eu não vou lembrar o cara agora. Ele foi um inventor, ele foi muito importante. O que acontecia? Ele se trancava no quarto e falava para a mulher dele, ó, o que acontecer aí, você se vira. Então, para ele descobrir as suas coisas, a mulher tinha que ficar meio que respaldando ele, né? Cuidando das visitas da casa para ele poder descobrir. E tem uma, eu não sei se é verdade, tá? Eu li também não sei aonde, que Sócrates, ele tinha muita filosofia, foi por causa da mulher dele. Aí. Sempre Ele tem uma mulher discutia por muito trás. com a mulher, ele começava a discutir com a mulher e começava a filosofar, né? Então, é uns negócios muito. E tem tantas outras aí, né? Que se a gente for falar Aí. aqui, nossa. Minha mãe está dando aí parabéns pela informação. Obrigado, mãe. A gente pesquisa aí para trazer para vocês informações excelentes. Tem até uma outra Marcelo, história, né? Fugindo um pouco aqui, agora, que se você quiser puxar a sua mulher também, que você trouxe, vou. Inclusive, eu vou falar dessa história antes de falar aqui. Que, ó, teve um. Como chama? Eu vi duas vezes eu li isso. Einstein, né? Foi um grande pesquisador e tal. Só que tem duas teorias. Uma teoria que fala que meio que ele que não foi que descobriu as coisas, foi a mulher dele. E até quando ele se separou da mulher, ele não publicou mais nada, né? Então os cálculos matemáticos vinham dela. Só que é uma teoria, né, que não está escrito, não sei se está escrito em lugar nenhum, mas tem essa teoria no ar aí. ô Marcel, só te dar uma dica técnica aí sobre o que a gente comentou antes da live, eu fiz aqui e deu certo. Aquele tipo de comentário lá que a gente falou, é só você clicar em cima, você tá no telefone? Ah, não, já consegui, já. Você viu aí, né? Você clica em Já. cima e dá para mexer. Deixa eu Continua, meu ver. querido. Bom, eu vou falar de uma agora. E... Ah, dá para adicionar como moderador aqui, mas faz um comentário aí, Matheus, que eu acho que dá para adicionar você como moderador também, viu? Eu vou falar de um agora, ó, galera. Isso aqui agora é mais antigo. Acredito que vai ser a mais antiga aqui, não sei as do Matheus, tá? Das mulheres. Ela foi considerada a primeira programadora da história. O nome dela é chamada Ada Lovelace. Então, vou contar um pouco da história dela, tá? É uma história bem legal. Eu não conhecia também ela. Ela nasceu ali. Ela morreu jovem. Ela morreu ali com seus 36 ou 37 anos por causa de um câncer. Deu um câncer nela e ela morreu. Ah, deixa eu clicar aqui. Ah, não. Bom, tá. Pronto. Seguinte, a Ada, tá? Lovelace, ela nasceu em 1815 e morreu em 1852. E o que acontece? Ela foi matemática e não, ela foi matemática não. Ela foi matemática e escritora, não. Escrevi aquilo errado. Bom, primeiro, o pai dela já era influente na época, tá? Foi um grande poeta lá na Inglaterra, tá? Ela era inglesa. Foi o Lord Byron, acho que é assim que se lê, Lord Byron ou Byron. E a sua mãe era uma aristocrata chamada de Annabelle Milbank. O que aconteceu? Quando ela nasceu, com 2 meses ali, os pais se separaram e o pai dela vazou ali, foi para outro estado, e quem para outro estado não, para outro país, e quem ficou cuidando dela foi a mãe. E quando criança, quando ela começou a crescer, a mãe não queria que ela seguisse a carreira do pai e começou a influenciar ela a estudar matemática. Bom, então ela estudou ali e quando chegou em 1833,
Não foi antes, ela tinha uns 23 anos. Ela conheceu um cara, também eu não sabia, tá? Ele é considerado o pai do computador, e ele que desenvolveu a primeira máquina analítica, chamado Charles, eu acho que é assim que se lê, tá? Babbage. Ele criou essa máquina em 1833, tá? E o que acontece? Então ela conheceu, começou a conversar. Quando ele inventou essa máquina, ele não escreveu nada, não fez nenhum artigo. Ele inventou outras máquinas também, tá? Então ele viajou para a Itália, em uma cidade lá, não vou lembrar, e começou a dar palestras. Só que ele nunca escreveu nada, né? Começou a dar nem como se funcionava essa máquina. A máquina, resumindo, era assim: ela fazia equações de mais e menos, só. Só que eram equações muito complexas. E até depois ele inventou outra que não sei se era essa, outra que ele inventou que ele até imprimia. Mas, enfim. Aí teve um cara lá, né, durante essas palestras, era um engenheiro e matemático italiano chamado Luigi Menabrea, acho que é assim que se lê. Ele pegou e compilou esse, esses dados aí, né, das palestras, e fez uma publicação em 1842 dessa máquina. Olha a viagem, tá? Então, o que aconteceu? Em 1843, ela pegou esses manuscritos que estavam em francês. Olha que doideira, o cara tá ali. Olha que viagem. O cara italiano publicou esses coisas em francês e ela pegou e traduziu para o inglês lá da Inglaterra, tá? Deixar bem claro aqui. E com isso, ela acrescentou algumas anotações pessoais dela ali nessa tradução e contribuiu também com as suas teorias sobre o funcionamento da máquina de Babbage. E isso, cara, isso tomou a repercussão tão grande que foi maior que o próprio traduzido, o manuscrito traduzido ali que ela fez, são grandes proporções para a época. E uma delas, o que que ela colocou? A máquina ia além das aplicações de computação pura, que podia também manipular símbolos. Então, já naquela época, ela viu que aquilo podia ir muito mais além e colocou, não, isso aqui tá muito além do que foi projetado. Nos seus 27 anos, ela desenvolveu seu primeiro algoritmo. Então, apesar de ela morrer jovem, nossa outra invenção que o Babbage fez, eu não vou lembrar o nome da máquina, até imprimia, ela pegou o câncer e 2 anos depois ela morreu. E naquela época, olha que interessante, Matheus, foi a primeira vez que tem registro na história que ela citou inteligência artificial. Olha que doideira, ela com aquele, vamos dizer assim, computador, né? Ela olhou e falou: vai chegar uma época que o computador vai fazer coisas que o ser humano faz sem tecnicamente precisar da ajuda do ser humano. Então ela já deu uma coisa de IA ali em 1980 não, 1950, vamos colocar aqui. Ela já deu indícios que no futuro ia haver uma IA. E olha quanto a IA foi reverenciada ali praticamente 100 anos depois. E existe uma linguagem que foi nomeado nela na computação chamada linguagem ADA. Para que serve? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que fizeram essa linguagem e colocaram em homenagem a ela. Então, para você ter ideia, Matheus, que naquela época até aceitaram, tá? Também ela, além de ela ser filha de aristocrata e ter um pai famoso, não vamos tirar o mérito dela, né? Mas ajudou ela a ter essa visibilidade, né? Porque se ela não tivesse esse estudo, né? Porque a mãe dela, como era, quem não sabe, aristocrata, pessoas ali do governo que tem alta influência, alto dinheiro, ou muitas terras ali tem cash, né? Então ajudou a filha dela a estudar ali matemática desde criança com professores particulares
Então, ela com poucos anos já pegou, já manteve essa primeira programação aí. Olha que interessante. Pode, se tiver pergunta aí, galera, pode fazer, tá? Façam para nós. Terminou, Marcelo? Terminei. Sim, galera. Vamos passar hoje para a terceira mulher de importância na ciência. A gente falou sobre Mary Curie, né? Falou sobre Ada, que o Marcelo acabou de falar sobre ela agora, que foi uma Química e matemática, Mary computação. Agora Curie. vamos para onde? Isso. Agora, a próxima aqui, deixa eu só me achar aqui no meu esboço, é a Rosalind Franklin, conhecida como a Dama Negra do DNA. Essa, o Marcel, ela aqui fala que Rosalind era uma química e cristalógrafa britânica. É química de novo. Outra. Aí caiu a química de novo, mulher na química. De rigor absoluto. Ela era conhecida por ser direta e não aceitar especulações sem provas e concretas. Ela gostava daquele vamos ver, né? Ter prova para ver, não gosto de criar especulações. Então, que eu me perco aqui no meu esboço aqui. Que eu fiz esbocinho porque é muita informação. Uhum. Então, assim, ela aperfeiçoou a técnica de difração de raio-x após 100 horas de exposição em uma única amostra de DNA. Ela obteve a imagem que provava a estrutura em hélice. Então, através da difração de raio-x lá, ela conseguiu, e por 100 horas de exposição, ela conseguiu obteve a imagem que provava a estrutura do DNA, que é de dupla S, né? O DNA não faz aquela curvatura assim, dupla S. Ele conseguiu provar. Ô, Matheus, Então, Marcelo, olha que interessante, né? Marie Curie descobriu o raio-x e por causa desse descobrimento, essa mulher aí, essa mulher descobriu. isso, Olha, ela, cara, que. perdão, ela conseguiu descobrir a questão aqui, não é que ela descobriu o raio-x, não, tá, gente? O negócio é que ela usou difração e descobriu que o DNA, o formato de DNA é de dupla hélice. Essa Rosalinda, isso, a cada nome, rapaz. Rosalinda Franklin, né? Franklin. Só que aí, ó, isso foi numa única amostra de DNA. Ela obteve a imagem de estrutura de hélice, né? Da dupla hélice. Em controvérsia, seu colega Maurice Wilk mostrou a foto a James Watson, sem o conhecimento dela. Aí, Aí, Marcelo, já essa aí é a começou o mulher que você estava desacerto. falando. Que você falou no início da live. Então, o que acontece? Eles mostraram lá a foto sem o conhecimento dela, eles pegaram o material dela sem o consentimento e conhecimento dela. Maurice Wilk, que eram dois colegas que ela tinha, e como é que é o nome? James Watson. Seu conhecimento dela. Watson e Crick usaram os dados de Rosalind para construir seu modelo de dupla hélice. Quando publicaram o estudo na Nature em 1953, o artigo de Rosalind foi colocado como um mero apoio ao final da revista. Então, o que aconteceu? Ela descobriu, ela que viu a foto, ela que viu, tinha todos os dados de como que era, ela que fez todo o trabalho, Rosalind Franklin, só que aí veio os dois colegas dela, pegaram o dado sem consentimento, sem ela saber, publicaram no estudo em 1953, na revista Nature, na revista científica, e pegaram o artigo dela e só colocaram como artigo de apoio, sendo que foi ela que fez o trabalho todo. Então, ou seja, o mérito, na verdade, foi tudo dela. Esses caras pegaram na época e publicaram como se fosse eles tivessem montado o sistema. Aqui fala assim para mim a história, né? Como se eles tivessem montado esse sistema de DNA dupla hélice. É como se fosse eles que tinham feito, eles que tivessem descoberto, mas na verdade quem descobriu foi Rosalind. E eles usaram só o artigo dela como um artigo de apoio. Infelizmente, ela também morreu jovem, Marcelo.
Ele morreu aos 37 anos com câncer de ovário. Outra com câncer? Esse, isso, possivelmente, não, mas porque assim, ó, possivelmente as exposições ao raio-x. Então a mulher, ela se sacrificou na época dela. Ela não levou o mérito, quem levou o mérito foi esses dois colegas aí que, vamos dizer, plagiaram o trabalho dela na época, né? E falaram como funcionava, porque essa toalha pegaram o trabalho como se for, dela e como se fossem eles que tivessem feito o sistema, usaram só o artigo dela de apoio. E para piorar as coisas, aos 37 anos, devido a esse trabalho que ela lutou tanto para poder fazer, e na época não teve mérito, ela morreu. Bem provável por causa das longas exposições ao raio-x, né? Ela deu câncer no ovário e veio a falecer, Marcelo, aos 37 anos. Então, galera, ó, tanto para mulheres aí, né, e para homens também, se vocês descobriram alguma coisa, né, e não tiver uma equipe, né, por exemplo, você está aí na sua casa de você, descobriu um negócio, publiquem já, patenteie, porque ainda há muita sacanagem. Teve um cara que descobriu fósforo, ele queria que, não, vou publicar para todo mundo, os caras patenteou e ficaram ricos, ele que se lascou, né? E Ó, não, a Mary Curie mesmo, ela também morreu aos 66 anos devido à questão com raio-x, viu? Porque ela era química. E ela foi, o problema dela foi um desse daí também. Ela, a primeira que eu falei, ela não patenteou a invenção dela e acabou saindo perdendo também, né? Voltando a falar da Pasteur Mary também fez Curie. isso com uma que trabalhava com ele. Não sei se você já viu, o Matheus. Eu vou contar essa história que é interessante. Quando a gente vai cultuar bactérias ali, ou fungos, se utiliza ali a placa de Petri e coloca agar, já viu falar? Aquelas algas ali para cultivar as bactérias, o desenvolvimento delas. Hum. E quem descobriu, eu não vou lembrar o nome dos dois, tá? Era uma mulher chamada Agatha, se não me falha a memória, Agatha, e o seu marido lá trabalhava lá. Aí ele estava tentando replicar isso, o Pasteur, né? E ele estava tentando e não conseguia. Aí ela, com as observações, ela falou: e se eu pegar a alga e pôr no lugar? Então ela pegou a placa, colocou a alga e colocou as bactérias, e no dia todo começou a desenvolver. Ela falou: que legal, né? Pegou e mostrou pro Pasteur, que era o coordenador ali, era o líder, né? Ó, O Pasteur olhou aquilo ali, ó. E ó, legal, top, gostei. Foi lá pros caras, falou: aqui que eu descobri, ó. Foi você? O cara, não, fui eu. Aí é, nem é citou porque é ela. complicado. Essa mulher mesmo, a Rosalind Franklin, ela deixou de ganhar o Nobel de 1962 porque ela não era conhecida na época. Quem descobriu foi esses dois caras, né? Que é o, que é o nome deles? Que é Vagabundos. o Watson Crick e o Winks, né? Ganharam em 1962 o Nobel por causa dessa estrutura aí. Mas na verdade hoje ela é reconhecida como co-descobridora da estrutura da vida, que é o DNA. Hoje, ela, qualquer vez você jogar o nome dela no Google e Rosalinda Franklin, você vai ver que é a co-descobridora da estrutura do DNA. Hoje ela não ganhou o Nobel na época dela, mas hoje ela é reconhecida mundialmente por isso, né? Por esse Não, trabalho. então, que vocês descobrirem aí, galera, já patenteia logo. Ah, uma invenção simples. Não, não tem essa, porque se você não patentear, vai chegar outro, vai pegar o teu, vai ganhar dinheiro, e você vai ficar lá chorando, aí já era. Aí não tem mais o que fazer. Se outro patenteou e você não comprovar que é Infelizmente, plágio, você dançou. infelizmente funciona assim, né? Outra que eu vou falar aqui, ó, graças a ela, que todo mundo usa, até que vou falar todo mundo assim, né? Usa essa tecnologia dela. Ela foi considerada como a mãe do Wi-Fi. Depende de onde vocês lêem, mãe do Wi-Fi, do GPS e do Bluetooth, tá? E a história dela é incrível. Tá? Ela tem até um livro chamado A Única Mulher. Eu pesquisei na Amazon. Tá,
até difícil achar, tá? Quem se interessar mais na história dela, é chamado de Red Lamar, tá? A mãe do Wi-Fi. O que aconteceu? Ela nasceu na Primeira Guerra Mundial ali no começo, né? A Primeira Guerra, para quem não sabe, foi em 1914 a 1918. Ela nasceu em 1914 e faleceu em 2000. Bom, olha a história dela, tá? Ela é atriz e inventora. Tem-se Olha muita aí. história de atriz dela. Então, o que acontece? Ela estreou um filme, Matheus. Ó, ela foi importante 2 vezes, tá? Hum. Chamado um filme que na época foi muito polêmico, chamado de Êxtase. Lembrando que ela é da Áustria, tá? E nesse filme, porque foi foi assim um baque na época e foi muito polêmico, porque foi a primeira cena na história do cinema a ter um orgasmo. Então Poxa, já começa aí. Então ela já começou já, né, mudando tudo. Tá. E ela se casou, né, apesar de alguns relatos dela que ela sentia atração pelo marido, ela se casou mais por proteção. Ela se casou com um cara chamado, outro nome aqui difícil, Friedrich Mendy, acho que é assim que se lê também, se não for assim, tá? Ele, dependendo de onde você lê também, é o cara mais rico da Áustria na época e um dos mais influentes. Por quê? Porque ele tinha uma fábrica de armas chamada Heitenberg Patrone Fabrik. E agora que as coisas vão ficar interessantes. Então, quando ela se casou com esse cara, ela parou de fazer filme, teve seu primeiro filho e ficou um tempo ali cuidando do filho. Então, quando viu o pessoal para fazer negócio, tá, ela ficava entretendo ali os convidados. E o que acontecia? Nessa época, o Hitler ali começou já em 1930 por ali, tá? O Hitler já começou a dar sinais do nazismo. E ela, para se proteger, casou com esse cara, que esse cara ele não gostava do Hitler, então ele defendia a Áustria por Hitler não tomar a sua ideologia. Até que chegou um momento que foi em 1935, com a lei de Nuremberg, porque ela é judia, tá? Antes de mais nada, ela também é judia. Que nessa lei de Nuremberg, se a pessoa tivesse com 1/4 de sangue judeu, para os nazistas era considerado judeu e a gente sabe o que ia acontecer. Então ela já se casou para proteger a família. Beleza. E naquela época ali também já se começou o Mussolini a dar que foi o primeiro-ministro ali da Itália, a dar as cartas e depois crescer e aplicar o totalitarismo na época ali na Itália. Então teve numa festa, ela chegou a conhecer o Duce, que é o apelido de Mussolini, gostava assim, entre essas confraternizações ali, né? O Mussolini fazia muito negócio de arma com o marido dela, só que ele não gostava de Hitler. Só que começou a passar o tempo, o marido dela começou a fazer acordo com Hitler de arma também. Aí o Mussolini se uniu, a Itália se uniu à Alemanha, né? Então ela viu que o perigo estava iminente, pegou antes, né? Eles se uniram ali em 1940. Então, antes de acontecer isso, ela pegou e vazou para os Estados Unidos em Los Angeles. Isso aí foi em 1937. Então, 3 anos antes de acontecer esse acordo, ela já vazou. E agora vai ficar interessante. Como que ela descobriu, né? Tem várias histórias, tá? Mas a mais aceita é essa. Como que ela descobriu esse sistema de Wi-Fi, que na época nem era Wi-Fi? Ela estava ali no concerto, teve um compositor ali chamado Jorge. Os caras têm os nomes difíceis, viu? Attenhill, ou Attenhell. Enfim, vamos chamar ele de Jorge. Ele estava tocando piano ali, e conforme ele tocava, ela seguia. Sabe? Então, nesse interim, ela teve uma ideia. E olha a ideia dela, vou mostrar aqui, ó.
ideia chamada de transmissor de um sinal. O que ela pensou? O que aconteceria se o marinheiro, vamos supor que aqui o marinheiro, não tenho, deixa eu pegar outra coisa aqui que vai ficar mais fácil. O que acontecesse se o marinheiro e um torpedo pulasse juntos, ou trocasse de faixa de rádio ao mesmo tempo, assim, ó. Ela teve essa ideia, tá? Todos os precursores do Wi-Fi. Então ela teve essa ideia, ficou estudando ali um pouco, e quando chegou em 1940, ela jogou no... Qual o nome aqui? Não adianta, eu escrevo aqui, depois eu não entendo o que eu escrevo. O sistema de alternância de sinal de rádio para usar em torpedos e despistar radares nazistas, em 1940. Então ela levou para o Conselho Nacional de Inventores, que tem, acredito que até hoje nos Estados Unidos. Quem assinou na época foi o presidente chamado Charles Kettering. Aí que vem uma coisa interessante. Naquela época, os Estados Unidos entrou em 1941 na guerra, quando o Japão atacou Pearl Harbor, só que os mísseis os torpedos dos Estados Unidos eram terríveis, não conseguia. Então, como ela inventou nessa época, ela junto com o presidente, eles lançaram para a Marinha, eles não quiseram saber. Aí eles foram em Washington, né? Que ele estava doido por uma solução, cadê a solução, como a gente vai atingir? Então eles pegaram esses dados e levaram lá para Washington. Washington leu aquilo ali, ó, o papel aqui, ó, vamos supor que o papel aqui, tá? Eu nem lembro que era presidente naquela época. O cara leu e falou, isso aqui é top de linha, né? Pô, maravilha. Quem inventou, né? Aí olhou lá, Red Lamar. Não, mas peraí. Os caras, não, isso aqui não vamos aceitar, porque era uma mulher famosa inventar um negócio desse. O cara falou, não, vamos parar aí. Eu não quero essa parada aqui, não. Pode sair daqui, mete o pé. Ela, beleza, né? Aí, ó, você tem ideia, eles só foram usar em 1962, na crise dos mísseis. Aí eles pegaram esse projeto dela, né? Essa ideia ali e aplicaram. E ela só foi reconhecida, olha que maravilha, em 1997. Entrou lá pro Hall da Fama, se não me engano, em 2009. Ganhou como uma criadora, uma inventora ali dos Estados Unidos. Lembrando que ela era judeu e nem era dali. Lógico, a história dela é bem maior, tá? Eu trouxe um resumão aqui. Tem ideia que, como já naquela época, né? A gente fala isso aí, nem 100 anos atrás, ainda tinha preconceito com mulher de invenção, né? Ainda assim, e ela nem na época ela falava que era judia, tá? Para não dar problema. Então, uma mulher famosa inventar um negócio desse, e daí também desse sistema que inventaram ali o Wi-Fi, o GPS, e tem uns que falam que até o Bluetooth. E tem um livro dela, tá? E também tem. Parece que ia sair um filme na Apple TV sobre ela, que quem ia representar ela era a Gal Gadot. Essa matéria aí, eu não. Acho que é de 2017, tá? Não sei se saiu, não sei se tem. Mas o livro dela tem, porque eu pesquisei. Então, vou falar o livro aqui. A única mulher, tá assim, era uma mulher que a época não merecia ela pela época. Você faz uma patente. Você inventou um negócio, vai na prefeitura, registra lá. Vai ter que mandar, estava vendo aqui, tem que mandar enviar um pedido da invenção, você vai descrever o que é e tal, tudo mais, o projeto, tudo, para o órgão responsável por patente no seu país, que no caso do Brasil é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. No caso de invenção, no caso de invenção. Patente de invenção ou um processo de registro intelectual. Na verdade, no caso, invenção, isso, né? Que manda pro INPE. Bom, galera, você terminou, Marcel? Terminei. Galera, essa que eu vou falar, e é a minha última,
Ela era negra. Para a época dela, essa era uma dificuldade. Ela era matemática, galera. E tem um filme hoje, eu acho que é na Netflix que você acha, viu? Mas no YouTube, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão saber direitinho, ó. É o nome do filme. Cadê? O nome do filme, ou série, não sei. É Estrelas Além do Tempo. Ô, Matheus, cortar você, cara, esse filme, meu, esse filme é surreal, cara. Vai contar a história de 3 mulheres. Cara, mas é muito bom esse filme, meu. O que eu vou falar pra vocês? Vocês ficam nervoso com os caras na época, através do filme. É muito bom, Uhum. galera. É realmente emocionante. Porra, é um filme do caralho, assim, cara. Pô, me Ó, empolguei aqui. Fala aí. realmente eu vi partes, né? Partes, cortes desse filme, né? É E bom realmente demais. parece que ele se passa na NASA, né? E uma dessas mulheres aí que o Marcel tá falando era a. Cadê aqui? Katherine Johnson. Ela é interpretada por uma atriz muito famosa, inclusive eu esqueci o nome dessa atriz, né? Que interpreta a Katherine Johnson. E ela era conhecida como um computador humano, né? Ela era Não, mulher conhecida era como. muito. Não, mulher era fora da casinha, cara. Puta que pariu. Isso, ela era. Olha que, olha você vê que doideira. A interessante, quando que a mulher é inteligente, como é que ela era. Não, surreal. Então, a época que ela viveu lá nos Estados Unidos era uma época de segregação racial lá, leis de Jim Crow, né? Então, a Catalina trabalhava na unidade de computação da área oeste de Langley Research Center, uma seção separada para mulheres negras. Era uma seção, ela para você ver como é que era a época. Hoje todo mundo trabalha no meio de todo mundo, né? Lá, naquela época que ela trabalhava, era uma seção separada. Naquela época, parece que eles tratavam os negros como pessoas inferiores, né? Tinha uma raça separada. Pode falar, Ô, Marcelo. eu não, eu tô doido pra contar o filme aqui, eu só vou contar uma parte do filme. Que essa mulher, quando ela vai tomar café, só tinha branco lá, né? Os caras ficam olhando feio pra ela. Os caras não deixam ela tomar café. Os caras não tem nem garrafa pra ela, não. Aqui você não vai tomar café, não. A Ó, galera era racista, né? Na época. nossa senhora, racista. Vocês acham que o povo é racista hoje? Antigamente era pior ainda. Mas, enfim, vamos ver os feitos dela, né? Catherine não apenas fazia as contas, não, viu, Marcelo? Ela aqui fala que ela desenvolveu as fórmulas da geometria analítica. Geometria já não é uma coisa muito fácil. Agora, geometria analítica, pensa num negócio complexo. Necessárias, aí essa geometria analítica necessárias para uma cápsula, olha para você ver. O que ela fez? A fórmula de geometria analítica necessária para que uma cápsula espacial saísse da órbita da Terra. Ela que fez as fórmulas. Dessas voltas, órbita da Terra, desce as voltas e reentrasse na atmosfera pousando em um ponto específico no oceano. Então, ela que desenvolveu isso daí, ela trabalhou nesse projeto. Aqui fala que na missão de Friendship 7, os computadores da IBM falharam em calcular a trajetória de retorno. Uhum. Aí, acho que era um astronauta lá, me parece, que é John Glenn, pediu especificamente por ela. Ela passou um dia inteiro conferindo os cálculos à mão em sua mesa. Por quê? Ele não confiava que os computadores fizessem o cálculo. O computador estava tendo início assim para naquela época, né? Era considerado mais como um calculador e fazer algumas funções, mas ele queria que ela conferisse os cálculos. O John Glenn queria que ele conferisse os cálculos para ele. Ele queria que ela fosse lá dentro. A mulher era muito fora da casinha, igual o Márcio falou. Então ele pediu especificamente para ela, por ela. Ela passou o dia inteiro analisando esses cálculos. Então o sucesso da missão, dos cálculos analisados por ela, permitiu que os Estados Unidos vencessem na época a corrida espacial contra a União Soviética, graças aos cálculos dela. De novo, exemplo lá por trás. Então, Catherine trabalhou na NASA, que é a Agência Espacial Americana, por 33 anos, contribuindo também para o ônibus espacial e planos para missões a Marte. Olha você ver.
Em 2015, aos 97 anos, recebeu a medalha presidencial de liberdade de Barack Obama. Então, o que que acontece? Essa mulher, de todas aqui que eu falei, não que as outras não tenham a sua importância, né? Claro, as outras tiveram a sua importância. Mas essa, para a época dela, nem que ela seja melhor que ninguém também, não. Ela teve uma dificuldade em especial que era a cor. Ela, para poder, não que ela não enfrentasse também, é lógico, tem uns aqui, igual aquela que é a judia, que o Marcel comentou também, tinha essa dificuldade. A dificuldade de ser mulher, ela era tão inteligente que ela enfrentava a dificuldade de ser mulher e de ser negra. Ela ainda tinha essa dificuldade. A minha mãe comentou, eu vou assistir, assista o filme, Marcel, depois se você puder colocar aí esse filme na descrição, para a galera ficar em mente, o nome do filme aí, ó, para vocês assistirem, voltando de novo aqui, ó, cadê o nome do filme? Que conta a história Estrelas Além do Tempo. Pelo... Hã? História de três mulheres, cara, é sensacional, Matheus. Porra, é um filme, lógico, quem gosta de. É um drama ali, né? Quem gosta de filme de ação ali vai ficar um pouco coisa. E é difícil assistir filme de drama, tá? E é um filme que, meu, É um filme que conta abala. história, né? De como é que era. Assim como Homens de Honra também é parecido. Quem já assistiu Homens de Honra aí, que conta a história dos negros, né? O que eles superaram, que foram destaque, que contribuíram para a sociedade americana na época, né? Então, ela não é que vai ter ação, mas ele vai contar uma história baseada em fatos reais aí, a história de Catherine. Pronto, nos dias de hoje, quem são as Agora. mulheres da ciência? Nós vamos falar agora, Maria. O Marcel vai falar aí, que eu não lembro o nome dela, se é Maria Ó, Tereza, Joaquina. e o O que 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 ela acontece, galera? descobriu? Hoje, tá? Não sendo polêmica, não, vou falar a real aqui, né? As pessoas ficam muito vendo algumas mulheres de hoje que não tem relevância. Eu vou nem falar o nome aí, que é a mais. Que foi no carnaval aí, cotada, acho que a mulher mais do ano ali, não sei, que é a mais famosa do TikTok, mas não traz relevância nenhuma. E essas mulheres que a gente, muitas outras que a gente leu aqui e também a gente nem conhece, não é mencionado de hoje, né? Muitas pessoas às vezes lutam por uma coisa, mas não sabe que tem mulheres muito mais importantes, assim como negros também. Fugindo um pouco aqui, muitas pessoas falam do Zumbi dos Palmares, que foi libertador, mas Zumbi dos Palmares também, ele fazia escravos, tá? Com quem não seguia e que quem corresse ele matava também. Que no Brasil teve mais escravos negros e índios, né? Mais negros, né? Mas escravos antigamente era qualquer um, tá? E eu vi um dado interessante, cara. Você sabia, Matheus, que a palavra escravo vem do eslavo? Não. E eles escravizavam muito os eslavos, e os eslavos eram ruivos, tá? A maioria era ruivos. Então, a Grécia não tinha essa de negro na época. Você estava na guerra, você perdeu, ele escravizava, eles não queriam saber a cor, ele escravizava porque você perdeu a guerra e acabou. Mas, enfim, então tem muitas pessoas importantes aí que são poucos falados, tá? Só fica nessas famosas de hoje, cantora, que não traz relevância. Essas aqui que mudaram muita coisa que a gente usa hoje, que mudaram a ciência, a química, também tem literatura que é pouco falado. Eu vou falar, teve uma, ó, a Maíra perguntou aqui, teve uma que quando lançou o Covid, eu não lembro o nome dela, ela e a equipe dela foi durante 24 horas, foi uma negra também, não que a cor da pele seja diferente, tá? Mas que ele ressalta bem isso, quando uma pessoa negra, um negro cientista ou mulher, né, ele especifica tanto que parece que é mais importante a cor da pele do que o descobrimento dela, mas enfim. Ela e a equipe dela sequenciaram acho que foi o genoma. Foi o genoma? Foi a estrutura do Covid em 24 horas, quando estourou. E ela é viva, tá? Essa que eu vou contar agora, galera, ela é viva ainda. Tá? Ela nasceu em 1947.
Ela nasceu em um país lá, não é Vietnã. Foi um árabe que eu vi lá, foi um país lá do Oriente Médio. O nome dela é Maiana Zatz. Tá? Ela já apareceu no Fantástico, apareceu em bastante lugar aí. O que ela é? Primeiro, ela é doutora, geneticista e bióloga molecular. Quando ela se interessou pela biologia, na época a medicina não ligava muito para genética. Hoje cresceu bastante. Então ela se formou bióloga, virou doutora. A pesquisa que eu fiz, ela trabalha na USP, tá? Então o que ela fez, tá? Ela, cara, ela fez um negócio incrível. Tem uma doença chamada distrofia muscular do Duchenne, que é uma doença degenerativa, tá? Que pega crianças. Quando ela fez isso, não tinha nada no Brasil, nada, nada, nada. Então ela foi a primeira pessoa a estudar essa doença no Brasil, devido de uma mesma família, 3 crianças pegarem. E então ela começou a estudar e ela criou um dos primeiros bancos de dados genéticos do país. Olha a importância, a magnitude que ela fez. E por causa disso, tá? Teve outros também. Ganhou uma relevância internacional e sua equipe descobriu mais de 40 genes relacionados à doença. E o Brasil entrou no projeto Genoma Humano. Então, olha o que uma mulher fez, já liderou sua equipe para entrar nesse coisa que o Brasil, né, nem tem. E outra, na época da epidemia do Zika, eu não lembro o ano que foi, ela observando todo mundo ali preocupado como tratar o Zika, né, e a microcefalia, o que ela olhou? Ela começou, olha que coisa absurda, ela pegou esse vírus e percebeu que ele tinha uma afinidade por tumores cerebrais. Então, o que ela fez? Ela pegou um camundongos que tinha tumores cerebrais e cachorros, e aplicou esse vírus. O que aconteceu? Muitos deles regrediram, porque o vírus ele atacava algumas células de tumores cerebrais. Eles alimentavam, eles devoravam. Então, muitos conseguiu regredir a doença. Não, do que eu li aqui, não sei se foi para frente essa pesquisa, mas ela fez, tá? E teve outra coisa interessante também no banco genético de idosos, com mais de teve um estudo ali com mais de 100 de 1.000 pessoas acima de 60 anos. Também a sua equipe identificou 2 milhões de variantes genéticas que não existiram nos bancos de dados internacionais, onde quem dominava essa parte era a Europa e a Ásia. Então ela descobriu isso, olha, e ele vive, é recente, tá? Não estamos falando ali do milênio, do século passado, isso é novo. E também no Covid-19, ela percebeu que as pessoas centenárias não pegaram Covid. Então ela descobriu que tinha muito mais coisa na genética a ser descobertas, que essas pessoas eram imunes. Então tá hoje viva aí, né, como palestrando ali. E assim, a gente está falando de ciências aqui, né? O Matheus, a gente lembra aqui que no dia que a gente falou de paleontologia, que eu vou deixar os cards aqui de todas as lives desse mês, que teve uma mulher importante também não foi nem na paleontologia. Você lembra, Matheus, que ela descobriu lá muitas artes rupestres ali que já tinha muito mais tempo, ali no Nordeste, acho que foi no Piauí, que ela foi para a França estudar, voltou e descobriu essas artes ali que tinha acho que mais de 10 mil anos. Você tá mudo aí, viu? Eu não vou lembrar o nome da mulher. Ah, Não sei se... eu esqueci que eu estava mudei. Rapaz, eu também não me recordo o nome dela, não, mas eu vi algo parecido sobre Então, essa notícia. para vocês terem ideia,
da quantidade de mulheres nas ciências aí, que eu não vejo. Eu por exemplo, Matheus, eu falo para você, na época que eu estudei, eu nunca ouvi falar de nenhuma mulher, cara, só a Princesa Isabel, que assinou lá o negócio da escravatura forçado, né? Isso aí é por outra aula. E só. Eu não ouvi falar de Leopoldina, que foi importante para o Brasil, tá? Ela meio que quando chegou no Brasil, ela colocou ordem na casa. A mais conhecida aqui, que eu acho que eu acredito que a maioria já ouviu, foi a Marie Curie. Eu não ouvi isso na escola, ouvi isso na graduação dela, da importância dela. Então, olha o tempo, você estuda ali do mais de 10 anos na escola para você não ouvir nenhum feito de nenhuma mulher, cara. Mas não sei como tá hoje, eu espero que tenha mudado. Mas deveria sim. Essas pautas com muita. Eita, caiu tudo ali. Essas Caiu. pautas, né, que a gente vê as feministas defendendo, nada contra, cada uma, elas não me incomodando, de tem que abortar e direitos. Cara, as mulheres têm que ter direitos dos homens. Pra vocês terem ideia, naquela época as mulheres não tinham tanto direito, olha o que elas descobriram, né? Tinha todo um trâmite ali, até pela cor ali que o Matheus falou. Não, mulher não quero saber. E fizeram tantas coisas, e tem hoje, que é um caso ali da Tatiana. Tatiane, qual o sobrenome dela? Você lembra, Matheus? Rapaz, o sobrenome dela é um sobrenome complicado, viu? Vamos colocar a Tatiane ali, que ela estudou 25 anos, é poliaminina, né? O nome da proteína, que tem formato de cruz. Ela descobriu isso, 25 anos, patenteou, pagou a coisa dela durante um ano, tá? E descobriu isso aí, para quem não conhece, tá crescendo, né? Tomara que cresça muito. Inclusive, ela está cotada para ganhar o Nobel, tá? Isso. De medicina. Eu acredito, sinceramente, aqui, ó. Eu acredito que é muito difícil, tá? Porque o Brasil não é a primeira vez, a gente já falou aqui no Prêmio Nobel, na live do ano passado. Vamos trazer também depois aqui os que concorreram ao Nobel. Outros que concorreram e perderam. Eu acredito que o Nobel hoje, tá? Hoje não, né? Desde quando ele tem muita questão geopolítica nele envolvendo, né? Porque você vê quem ganha, é Japão, Alemanha, Estados Unidos. Uma recente ali, ano passado, que ganhou da paz, tá? Mas por quê? Porque ela lutou contra o Maduro. E por fim, né, nem presidente ela vai. Eu tô torcendo para ela ganhar, eu acho muito difícil, tá? Também se ela ganhar, ela vai entrar para a história 2 vezes, que vai ser a primeira pessoa a ganhar o Nobel do Brasil. Eu tô torcendo muito para ela ganhar. A gente só vai descobrir lá no final do ano, realmente. Se ela não ganhar, a gente pode dizer que o Brasil não tem como, porque tem essa mulher aqui que descobriu isso, né? Tem outras mulheres também que fizeram grandes pesquisas, inclusive essa Maiana, ela diz que eu e o Matheus sabe como que é isso, né? A gente não é pesquisador, mas o que a gente vê é muito difícil ser pesquisador no Brasil. O governo tem pouco aporte para financiar pesquisas, né? Tanto o governo como o privado. É muito difícil você pesquisar, você fazer algum negócio assim voltado para ciências. O Brasil é bem deficiente nisso. Outra eu esqueci de falar aqui sobre essa Ada Lovelace. Tem artigos dela, tá, o Matheus? Pela NASA e pela Unesco. Então é interessante. Uma consideração fala aí, Matheus, sobre a Tatiana aí, sobre mulheres nas ciências hoje. O que você acha? Fala aí para nós. Cara, eu acho que o meu pensamento é o mesmo que o seu, né? A Tatiane, ela, é lógico, é um negócio que está desenvolvendo, né? Eu também acho muito difícil, por essas questões geopolíticas dela, vinha ganhar um prêmio Nobel, né? É igual você falou, ela vai entrar 2 vezes para a história. E assim, cara, ela já participou de alguns programas, né? Aqui no Brasil ela está tendo certa notoriedade. Quando saiu, tá rolando, quem segue aí as páginas, tá rolando bastante isso no Instagram, página de notícias, né? Facebook também, tá correndo aí as redes sociais.
Mas uma coisa que podia o Brasil fazer é pegar o projeto dela, porque é um projeto para o bem comum, né, cara? É um remédio para quem tem paraplegia. A pessoa, você fazer uma pessoa voltar a andar. Então, é uma coisa assim incrível. O trabalho dela é uma coisa incrível, que é uma coisa que antes parecia impossível, mas agora tem uma festazinha de possibilidade de se tornar real. Então, podia ter uma notoriedade disso para ela, né? Se ela ganhasse esse Nobel, se reconhecesse, fosse reconhecida lá É fora, demais, cara. e aí como é que seria aí, o olhar que isso ia voltar tanto para o Brasil quanto para as pesquisas científicas aqui, né? Mas é isso, cara. Eu acho que muito difícil também. Vamos esperar aí para ver. Eu também torço muito para que ela ganhe. Ela está sendo cotada, como você mencionou, mas tem essas dificuldades, né? A gente torcendo muito aí para. E a mulher hoje na ciência, que, por exemplo, quem gosta, né, de ciência, quem gosta, a gente incentiva que todos nós nascemos cientistas, né? Por assim É. dizer, que vamos estudar as coisas, somos curiosos, né? Então, desde já nessa live aqui, que é essa live que a gente está fazendo para as mulheres, fica meus parabéns para todas as mulheres aí do mundo e do Brasil, são guerreiras, não só as que estão nas ciências, mas as também que fazem outras coisas, as que são mães, as que são donas de casa, as que são irmãs, as que são filhas, netas, avós, né? Então, todas, né? E E, fica aí meu parabéns. e um conselho aí que eu dou aí para essa geração, lógico, eu não sou tão velho, né? Mas para essa geração que tá vindo ali, que é mais nova que nós, é não se atente, tá? Nada contra acompanhar, de ficar. Primeiro que idolatrar o ser humano já é errado, né? Mas ficar vangloriando mulheres que não têm relevância por causa de um TikTok ali, ou de uma academia, né? Que a gente vê muito, de uma cantora. Tá? Tem grandes cantoras no Brasil ali antigo, como Alcione, eu gosto bastante, quem gosta do samba ali, tá? Mas enfim, pegar essas realmente mulheres aí que trouxeram importância, não ficar nessas pautas de hoje, que para mim, Matheus, eu não acho, eu tenho certeza que atrapalha, tá, nós, que atrapalha muito, sabe? Esse machismo aí, a pessoa, cara, é porque as coisas dão holofote para quem não presta. É porque um fica falando, tu fica falando, aí cresce, né? Vamos dar. Eu só estou dar palco para informações que vão trazer o bem comum para as pessoas, né? Para dar palco para esse tipo de informação. Não... Ah, a pessoa, se tá numa roda, vamos supor, estamos aqui falando. Aparece uma pessoa aí no. Ó, vamos dar um exemplo aqui, viu? Estamos conversando aqui de mulheres que realmente mudaram muitas coisas, fizeram história. Aí chega a pessoa que, você viu no Big Brother tal mulher? É só não responder, é só não dar assunto, para não dar engajamento, para não virar outras coisas, né? Deixa a pessoa ali de canto. Ou se você tá numa roda de pessoas, não, eu vi uma mulher que fez isso, aí chega outro cara e vai falar de uma conhecida aí, a defensora dos animais, né? Eu não vou nem citar nomes aí, mas todo mundo sabe. Ah, você viu o que ela fez? Você olha para a pessoa, fala, não, tá bom, vai para lá, vai tomar uma É, água. é que tem pessoas que gostam, igual do Big Brother e tal, nada a ver gostar, comentar, mas assim, que dê palco também às coisas importantes que as mulheres fazem, né? Não só mulheres, como a ciência também no Brasil. Isso é importante, porque ciência é vida também, né? Esse conhecimento científico. Eu costumo brincar com as pessoas, acho que todo mundo tinha que estudar biologia, né? Que é o estudo da vida, que você devia ter bastante conhecimento, né? Ter entendimento das coisas, e seria bem melhor em algumas circunstâncias. E outra coisa, galera, vocês que estão assistindo agora, ou que vão assistir, se vocês querem estudar, né, uma área da ciência ou literatura, estudem, né? Não fica nessa aí, será que vai ganhar dinheiro? Será que eu vou arrumar emprego na área? Não, esquece disso, faça o que você gosta, porque se você fazer uma faculdade, um curso técnico por dinheiro, vocês vão quebrar a cara, porque não é aquilo que vocês gostam. Aí vai chegar lá, vocês podem estar ganhando um monte, mas, pô, não tô feliz. Aí você tá ganhando, vamos supor aqui, tá ganhando 2 salários mínimos. Aí você fala, eu não gosto disso, né? A pessoa, ó, dá um exemplo, a pessoa faz biologia, não, a biologia dá muito dinheiro, mentira, né? É, mas eu queria, pô, eu gosto de química, então por que fez biologia, né?
Faça o que você gosta. E esse Exatamente. papo. Ah, não, eu vou fazer uma para ganhar dinheiro e vou fazer a segunda que eu gosto. É poucas pessoas que eu conheço que estudam 2 graduações, né? Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Depois você faz a primeira, não, não quero mais estudar, não, já tá bom. Então, assim, toda área que vocês querem, seja ciência, seja humanos ali, se especialize naquilo que você gosta, tá? Não ligue porque os outros falam aí. E conheçam da sua área ali pessoas que mudaram, tá? A gente trouxe aqui, ó, só 2 é bióloga, né, Matheus? A Tatiana e essa Maiana ali, que é bióloga. Essa, teve uma também que você falou que era Maiana, bióloga. Porque as que eu trouxe não era nenhuma bióloga, não. As que eu trouxe então, eram duas químicas e uma matemática. eu trouxe aqui duas uma matemática e outra atriz, inventora, e uma bióloga, então, totalmente fora da biologia, tá? Mas mesmo assim, influenciaram, a gente está aqui hoje, graças a ela, teve outras evoluções, tá? Então é isso, galera, meu recado aí, então se vocês quiserem assistir, ou assistir não, se vocês quiserem estudar aquilo, não importa se é planta, se é sino, se é o que for, e estudem o que vocês querem, se especializa naquilo, não liga porque os outros dizem, e vamos que vamos, porque obstáculos a gente sempre vai ter, né? O nosso Brasil é carente de ciências, de incentivo, mas mesmo assim as pessoas não desistiram de estudar, né? E 2 aí fizeram história e tantas outras que fizeram aí que a gente nem conhece, que talvez um dia a gente traga uma parte 2 ali, dessas mulheres. E podemos, ô, Matheus, Semana da Mulher, fazer posts, né, dedicados a essas mulheres. O que você acha? É uma boa. Fazer uma semana inteira dessas mulheres, tá? Que mudaram as ciências, tá? E eu acredito que tem muita mulher aí que faz muita coisa que não é lembrada, mas a gente sabe ali que estão na correria. Matheus, prolongar mais aqui, que eu tô doido para comer um bolo aqui, cara. Tô com uma fome aqui terrível. Tô É quase tomar mordendo o café. celular. Fala aí suas redes sociais aí. Cara, o que vocês vão mais falar comigo é o Matheus Biofoto, que é no Instagram. Canal Natureza Lab, que é o que eu faço as lives aqui com o Marcel. TikTok Bullets, né? Eu afino as redes sociais, né? E o Marcel, é um detalhe, a Maria que é boa. Sua irmã comentou embaixo aí, ó. Não, Maria Feitosa, pode ela deixar que que é boa. um dia chega lá. Bolo de morango. Mas é só essas redes sociais aí, galera. E eu tenho que deixar aqui meu agradecimento a todos, né? E deixar para vocês uma boa noite. Obrigado aí, galera, por acompanhar aí, tá? Minha rede social ali é barreto.marcial. No TikTok ali, quem gosta de livros, apenas o leitor. Eu vou deixar aqui mais uma vez aqui, mulheres, tá? Você da ciência ou não, mas vocês que batalham aí diariamente, que cuidam aí da tarefa árdua ali dos seus filhos, e que muitos homens cresceram, né, e se tornaram ali famosos também, porque teve uma mãe ali que batalhou e até uma esposa ali, tá? Não é citada, mas a gente sabe que tipo, a mulher ali é muito forte ali na vida do homem e também na da mulher. Agradeço todos aí, tá? Os que vocês estão assistindo agora, que ficaram até o final, que vão assistir. Então, não deixe de acompanhar nós aí toda sexta ali às 19 horas, tá? Sempre trazendo o tema. Ó, e vou falar já aqui, para encerrar, através da mãe do Matheus, chamada de Rosilene Alves. Ela teve uma live que ela falou, Já foi a sugestão, né? a primeira live desse ano de plantas medicinais. Eu marquei, tá? A gente vai falar de plantas medicinais na sexta que vem. Não vamos falar Isso, de todas? Não, porque plantas medicinais é uma. Nossa Senhora! É um monte ali. Vamos falar. Vamos trazer aqui as mais conhecidas e as não conhecidas assim. isso, galera. Você pode fazer que nem a mãe aí, ó. Deixar sugestões de live para a gente trazer aqui. Ela falou, ah, vocês poderiam lembrar, cara falou, vocês podem fazer uma
de plantas medicinais. Então, a próxima live, que vai iniciar o mês de março, vai ser plantas medicinais, hein, galera? Não percam. Só, só não coloco aí bioestatística, porque é complicado, viu? Bioestatística é um negócio. Eu tive essa Não, disciplina, vocês mas o colocar negócio é difícil. bioestatística aí, eu vou nem ler, porque meu chapéu, cara. Eu posso até tentar, mas é Não, complicado. a gente não vai entender, vocês não vão entender, ninguém vai entender e vai ficar o nome da live vai ser Não Entendo. Valeu, galera. Bom final de semana Boa. aí para vocês. Obrigado, Falou. Matheus, por mais uma Obrigado, live. Marcelo. Que Deus abençoe todos vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Fui.